Não tem jeito. Todos nós que estamos aqui nessa terra buscamos de uma forma ou de outra entender, encontrar uma resposta, um sinal que seja do que é e o que significa essa vida. E por falar em vida, o que é que acontece depois que ela acaba e finalmente encontramos a morte? Existe um Deus? Existem outros planos? Existe vida fora da Terra? Meu Deus, são tantas perguntas. Cada uma delas parece ser mais importante e significante que a outra. E o pior de tudo, provavelmente nós nunca teremos uma resposta para cada uma delas. Pelo menos, não nessa vida. Mas será que existe outra? São todas essas questões, toda essa inquietação, essa crise existencial que gera agonia e inconformismo que nos tornam humanos. E por mais estarrecedor que esse sentimento possa ser, e por mais que nos sintamos de braços e pernas amarradas, o mais bonito é que não desistimos. Sempre estamos criando teorias e explicações para o que é que realmente pode existir no final das contas, no making of da vida. O nosso assunto de hoje é esse. Mais precisamente, vamos falar de um fato que sem dúvida vai incomodar ou pelo menos te fazer repensar e muito o que você viveu até hoje. Você acreditaria que a vida é apenas uma simulação e que a realidade é bem diferente daquilo que conhecemos? Bom, no mínimo, você deve estar se perguntando: como? Por quê? E se for verdade? Existe 99,9% de chances de estarmos vivendo uma ilusão? Eu sou Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A gente sempre perde muito tempo pensando no horário, nas datas, nas provas, nos investimentos, nos juros, na faculdade, na promoção no emprego. A vida da gente parece ter uma fórmula para considerarmos que tudo deu certo. Você precisa estudar, entrar numa universidade, conseguir um estágio, um bom emprego, um casamento duradouro, ter filhos. E não se esqueça da casa confortável para criar os filhos e os cachorros. Pronto, a fórmula da felicidade. Mas e aí? Será que todo mundo que tem tudo isso é realmente feliz? Bom, a questão sinceramente nem é essa. E sim, o que seria a nossa vida? Para que corremos tanto? Para onde achamos que estamos indo? As religiões surgiram quase que simultaneamente à espécie humana. E por mais que cada uma delas tenha lá as suas divergências sobre seus símbolos e dogmas, você já percebeu que em suas essências elas são bastante parecidas? Quando o assunto é o que estamos falando aqui hoje, que é a possibilidade do mundo ser uma ilusão e de não estarmos vivendo a realidade, as coisas não são diferentes, não. Por exemplo, para o próprio cristianismo, assim como para algumas outras religiões similares, a vida na Terra nada mais é do que uma espécie de teste. A vida real, a verdadeira vida, não seria essa aqui que estamos vivendo. Para essa crença, só depois que morremos, assumiríamos o nosso corpo incorruptível, que teoricamente não adoece, não sente fome e também não perece. Com esse corpo, viveríamos a vida real, aquela que Deus teria planejado e preparado para nós. Em outras religiões, também podemos encontrar esse tipo de referência. No Espiritismo, assumimos o corpo etérico, e aqui na Terra estaríamos passando por uma experiência, um teste, apenas uma fase para por fim evoluirmos. Já no hinduísmo, o mundo além de transitório é uma ilusão, ou seja, o que vivemos hoje para os hindus não é real. Para os budistas, a vida nada mais é do que um sonho de Buda. Apesar da religião, de certa forma, e claro, da sua maneira já ter previsto essa nossa condição de seres presos em uma realidade paralela à verdadeira, a ciência só passou a considerar essa possibilidade nos últimos séculos.
René Descartes, que foi um filósofo, matemático e físico, foi um dos primeiros a abordar essa possibilidade ainda lá no século XVII. Recentemente, um filósofo da Universidade de Oxford, chamado Nick Bostrom, apresentou em um livro uma teoria surpreendente, que diz que a chance de estarmos vivendo uma ilusão são de 99,9%. Para ele, a vida literalmente não passa de uma simulação computadorizada, assim como eu apareço agora na tela do seu computador ou smartphone. Você está me ouvindo, certo? Você pode me ver? Mas para Bostrom, a vida é obviamente tão simulada quanto eu sou para você nessa tela. E olha, se você se lembrou de uma obra fantástica do cinema chamada Matrix, você está entendendo muito bem o que essa teoria diz. Assim como no filme, a teoria de Bostrom, que recebeu o nome de hipótese da simulação, sugere que tudo o que vemos, tocamos ou sentimos, ou seja, tudo aquilo que podemos perceber com os nossos 5 sentidos, nada mais é do que uma simulação programada e não real. Bostrom não é o único cientista a acreditar nessa possibilidade. Elon Musk, que é um visionário e é empreendedor na área da tecnologia, sendo um dos fundadores de empresas como PayPal, SpaceX e Tesla Motors, assim como o pesquisador da NASA Richard Tyrrell, acreditam nessa mesma teoria. Para Musk, a chance da nossa realidade ser mesmo a real é apenas 1 em 1 bilhão. Essas previsões são tão sérias que, para vocês terem uma ideia, de acordo com informações do jornal inglês The Guardian, existem atualmente 2 bilionários da área da tecnologia, sendo que muito provavelmente um deles deve ser o próprio Musk, investindo secretamente em estudos que possam de alguma forma nos trazer para fora dessa simulação. Mas quais são as evidências, afinal, de que toda essa loucura poderia mesmo ser real? Nós sabemos que tudo até agora pode ter soado como uma completa maluquice. Mas é que a teoria do universo simulado é muito complexa mesmo. Agora, acredite você ou não, existem muitos fundamentos físicos e científicos que servem de suporte para essa provável realidade. Por exemplo, existe um dilema bastante estudado na física quântica chamado efeito do observador. Preste atenção. Muitos pesquisadores perceberam que um fenômeno comprovadamente irá se comportar de uma maneira diferente enquanto estiver sendo observado. Ou seja, a realidade como a conhecemos só flui e acontece quando está sobre a mira de um observador. Esse padrão pode ser notado até mesmo nos átomos, que podem ficar imóveis se ninguém estiver olhando para eles. E é dessa mesma maneira que funciona um programa de computador, quando está desativado ou simplesmente offline. Mas por falar em átomos, que como vocês devem saber, são os componentes de todas as matérias que conhecemos, e isso inclui nós mesmos e o próprio universo, essas estruturas são formadas 99,9% por espaços vazios, ou seja, tudo é formado microscopicamente por átomos, e os átomos, basicamente, são estruturas vazias. Esses tipos de constatações fizeram com que os cientistas percebessem que a nossa realidade simplesmente não é formada e nem mesmo se comporta da maneira que esperávamos. Agora, se você passar a considerar a possibilidade de realmente existir uma realidade simulada por computadores, várias outras questões não resolvidas da física simplesmente teriam uma resposta. Porque é assim que um jogo virtual funciona. Os déjà vus, aparições de fantasmas e atividades paranormais, nada mais seriam do que falhas no nosso programa. Já os átomos que existem no nosso universo se comportam de uma maneira muito similar aos pixels, que são a menor unidade de uma imagem digital. As capacidades psíquicas que algumas pessoas podem ter seria o resultado do acesso involuntário a algumas informações privilegiadas dentro do programa. Ainda falando sobre essa comparação entre átomos e pixels, Tyrrell fez uma incrível constatação e questionamento.
o universo também tem o tempo, espaço, volume e energia pixelado. Existe uma unidade final que não pode ser quebrada em outra unidade ainda menor, o que significa que o universo é feito de um número finito dessas unidades. Se o universo é finito, então pode ser computável. E se ele se comporta de forma finita somente quando é observado? Então a questão é: ele está sendo calculado? Essa mesma teoria também complementaria o que é conhecido como teoria do multiverso, que diz que existem vários universos paralelos a esse que vivemos. Até porque, dentro de um sistema computadorizado, uma infinidade de realidades simplesmente podem existir. Mas aí você deve estar se perguntando quem é que seria a consciência por detrás de tudo isso. Quem teria criado essa espécie de videogame usando nós como personagens principais? Deus? Bom, a resposta definitivamente vai muito além da questão espiritual. No seu livro lançado em 2003, chamado Você Está Vivendo em uma Simulação, Nick Bostrom sugeriu que membros de uma avançada espécie pós-humana teriam criado esse cenário virtual que estamos vivendo. Fica difícil entender falando desse jeito, mas a suposição é que em um futuro distante, uma espécie pós-humana, provavelmente formada por máquinas ou ciborgues, meio humanos e meio máquinas, teria criado essa realidade aqui, graças aos seus computadores absurdamente avançados. Com a deterioração da Terra e a adaptação obrigatória que essa espécie teria de ter passado, a vida com certeza não seria a mesma. E eles jamais poderiam desfrutar de coisas simples, como viver em um ambiente natural, ter livre-arbítrio e coisas que possivelmente não vão mais existir daqui milhões de anos, quando os recursos escassos é que vão acabar ditando que tipo de vida as espécies futuras poderão ter. Nesse caso, eles podem ter criado esse universo aqui com os seus antepassados, que somos nós. E por mais assustador que possa parecer, criar sistemas computadorizados e com consciências próprias já não é algo inquestionavelmente impossível. Prova disso foi o caso que saiu recentemente na mídia, onde o próprio Facebook foi obrigado a desativar uma inteligência artificial que eles criaram depois dela desenvolver uma linguagem própria. É claro que a possibilidade dos nossos observadores serem essa espécie pós-humana é apenas uma possibilidade. O que os cientistas enfatizam mesmo é que a nossa realidade já se demonstrou em diversos momentos ter falhas, assim como certos bugs de computador. Até porque é fato que a tendência humana realmente é avançar em sentido ao mundo e à realidade virtual. O que nada nos garante mesmo é que já não estamos vivendo nela. Mas e você? Acredita que essas previsões científicas podem ser reais? Somos mesmo apenas consciências robóticas em um programa administrado por uma consciência superior? Infelizmente, por enquanto, não existe nada absolutamente respondido. Mas em todo caso, é melhor ficar de olho nas falhas. Vai que uma hora dessas a ciência consegue nos tirar dessa suposta Matrix. Eu fico por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. E se for verdade?